eu rezo todas as noites antes de dormir. E eventualmente eu rezo sozinha também, em silêncio, em qualquer lugar, qualquer hora. Mas estranhamente eu não gosto de rituais religiosos. Episódio de hoje, M de missa. M de mulher, magia, missa, mama, madrugada, máquina de escrever. M de Marta. Eu fui criada dentro da Igreja Católica, eu fui batizada, eu fiz a primeira comunhão, eu fui crismada e eu fui à missa. Eu ia à missa com a minha mãe todo sábado às 6 da tarde, me lembro direitinho, me lembro da igreja inclusive. Eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha que confessar, que eu era uma criança ainda, e eu tinha que confessar os meus pecados. Aí foi o começo do meu questionamento. O que é pecado, afinal de contas? Que pecado eu poderia ter com 10, com 11 anos? Então eu me lembro que eu entrava, ali ficava com o padre e dizia: eu menti para minha mãe que eu não comi doce antes de almoçar, eu falei palavrão no colégio, eu briguei com meu irmão, então vai lá minha filha, 2 Pai Nossos, tá tudo certo. Eu já começava a pensar, e pessoas que fizeram coisas mais graves, elas também vai bastar uma confissão para que isso fique tudo ok? Eu comecei a fazer algumas perguntas para mim mesma que eu não conseguia encontrar a resposta. E também achava que pecado era só uma forma de opressão, era uma forma de te colocar uma regra, mas que não tinha muito sentido. Mesmo quando eu comecei a ver que o pecado estava ligado a sexo, por exemplo, que mesmo eu não sendo uma praticante, eu já sabia que aquilo era uma coisa muito natural. Como é que isso poderia ser um pecado? Ter formas para ser aceito e para formas para não ser aceito. Aquela coisa de não, se é para procriação, ok. Se é para o prazer, não tá ok. Essas são pequenas coisas e veio com outras. Vida após a morte, então a gente tem que sofrer antes de merecer a vida eterna. E que vida eterna é essa? Que a gente não tem registro, né? Por que a vida de hoje não é muito mais valorizada? Por que a gente não valoriza a vida antes da morte, em vez de valorizar a vida depois da morte? Quando eu comecei a ter esse tipo de questionamento, eu disse, eu acho que estava na hora de eu começar a conversar com meu Deus particular. Não precisa ter a crença de alguém que a gente não enxerga, que é onipresente, onipotente, e que é tão reverenciado. Eu não preciso de um Deus, na verdade, porque eu posso fazer tudo o que todo mundo faz, e faço mesmo. Eu sou generosa, eu sou solidária, eu sou uma pessoa boa. Por que eu preciso de uma religião para agir direito, para ser uma pessoa correta? Por que um ateu não pode ter os mesmos valores de qualquer pessoa religiosa? E quando eu digo que eu rezo antes de dormir, na verdade, o que eu faço? É uma conversa comigo mesma. Uma vez eu escrevi uma crônica que eu acho super interessante. Por que as nossas penitências têm que ser sofridas? Por que se eu quiser que um filho meu se cure de uma doença, eu preciso prometer que eu tenho que subir de joelhos uma escada de 300 degraus? Por que eu preciso sofrer? Por que eu não posso dizer assim, eu quero que meu filho fique bom e para isso eu vou ajudar uma creche? Eu vou dizer bom dia para todas as pessoas que passarem por mim na rua. Não, a gente tem que sofrer para conquistar uma graça. Sempre achei tudo isso meio estranho. Então, eu posso dizer assim, talvez eu não seja uma religiosa tradicional, convencional, mas eu acho que eu tenho dentro de mim muito mais valores cristãos que muita gente que vai à missa todo dia, acha que está ali, cumpriu o seu ritual, sai de lá e faz barbaridades. Então, acho que é uma questão muito pessoal. Eu sei que eu posso até estar ofendendo alguém especificamente, porque é um assunto difícil, ele é polêmico, não é essa a minha intenção. Mas o que eu quero dizer é assim, cada um de nós pode ser bom. Basicamente, eu acho que essa questão da religião tem muito a ver com a maneira que a gente lida com a ideia da morte. Então, muitas vezes, as pessoas se utilizam da religião, abraçam uma religião para se confortar. Eu acho que a palavra é essa, é um conforto diante da finitude. Quanto mais eu sei que eu estou me aproximando da morte, mais eu vivo melhor, mais eu quero ser boa, mais eu amplifico a minha experiência de vida. Então, eu não tenho nenhuma necessidade de saber se tem vida após a morte ou se não tem. Não é que eu não acredite em vida após a morte, é indiferente para mim isso. A morte não é tão aterrorizante assim para mim. E isso aí faz com que eu tenha uma maneira de enxergar essa questão diferente de outras. Não melhor que outras, não mais certa do que outras. Diferente. Eu não quero a vida eterna, eu quero a vida com começo, meio e fim, e que nesse período de tempo eu possa fazer tudo
o que se espera de pessoas que têm uma espiritualidade, que tenham a noção de religiosidade, sem precisar estar realmente fazendo parte de uma religião especificamente. Bom, agora me diga você, né, como é que você pensa essa questão tão delicada, que eu imagino pode ser bem diferente de mim, pode ser parecido comigo, seja como for, a gente está aqui para trocar ideias sem julgar uns e outros, tá? Inscreve no canal e dá aí a tua visão desse assunto. Um beijo grande, até o próximo episódio.